Olá, estamos começando mais um programa Top Money. Dessa semana iremos conversar sobre um assunto que é bastante relevante, que é sobre a questão dos imóveis. E como não seria diferente, contamos hoje com a participação dos especialistas Antônio de Júlio, Conrado Navarro, André Massário e o Sinésio Alves. A pergunta de hoje é do nosso amigo Matheus. O Matheus trabalha com agricultura e tem muita curiosidade sobre a questão dos imóveis. Ele quer saber se imóveis são investimentos seguros. E o que a gente pode falar para ele? Para começar, Sinésio, qual que é a sua opinião sobre imóveis? O que você pode falar de bom para o Matheus? Bem, Matheus, se a sua dúvida é se o imóvel é seguro ou não, eu diria que sim, o imóvel é relativamente seguro. Ele sofre os problemas de qualquer tipo de investimento, ele pode sofrer uma desvalorização abrupta em relação de fatores externos, ele sofre um pouco com liquidez também, que outros investimentos, os bancários, aí, bolsa de valores, sofrem menos, mas em termos gerais o imóvel sim é um investimento relativamente seguro. André, a gente estava falando assim de imóveis assim de uma maneira, sei lá, comprar, alugar, mas existem também outras possibilidades de imóveis, inclusive a gente fala bastante de fundos relacionados a imóveis, né? Então é uma possibilidade também que o Matheus pode levar em consideração? Sim, é uma possibilidade, é algo que tem que ser estudado, porque assim, os fundos imobiliários são uma forma de se investir em imóveis através da bolsa de valores. Então, vamos dizer assim, um fundo na verdade é juntar um monte de gente que coloca dinheiro junto para ser administrado por alguém. Então as pessoas compram um imóvel em conjunto, geralmente é um grande imóvel, por exemplo um shopping, um prédio de escritório, etc. E isso é vendido em cotas na bolsa de valores. É uma forma da pessoa conseguir investir nesse tipo de imóvel, inclusive com pouco dinheiro. Tem fundos imobiliários hoje que é possível investir assim com poucos milhares de reais. Permite uma boa diversificação, que um dos problemas que eu vejo no investimento de imóveis da forma convencional, comprar um imóvel, comprar um apartamento, é que assim, os imóveis valorizaram muito. Não vamos nem entrar aqui na questão se está muito valorizado, bolha, porque isso é extremamente controverso. Né? Mas o fato é o seguinte, os imóveis valorizaram muito e hoje um imóvel ele não é uma coisa assim muito viável para a maioria das pessoas. É difícil para uma pessoa comum ir lá e comprar um apartamento, por exemplo. Que hoje qualquer apartamento aí numa grande cidade está aí na casa das centenas de milhares de reais. Então o fundo imobiliário ele tem uma questão de acessibilidade. Permite a pessoa investir com menos dinheiro e consequentemente permite a pessoa fazer uma diversificação melhor. Então ao invés de ter um único apartamento, que você tem todo o seu risco concentrado em um imóvel, em um inquilino talvez, com o mesmo valor é possível você comprar várias cotas de fundos imobiliários que podem corresponder a imóveis em vários locais do Brasil, imóveis de várias características diferentes. Então assim, não estou dizendo para ele assim, que ele deva ir para fundos imobiliários, mas é uma coisa que no mínimo precisa ser estudada. Eu queria fazer uma observação em relação a isso. É Matheus que ele chama, né? Matheus. Então, eu acho que o Matheus também tem que levar em conta, eu gosto sempre de quando a gente aborda investimentos, pensar no perfil desse investidor. Eu acho que quando a gente pensa em investir em imóveis, não tenha dúvida de que você vai para basicamente dois caminhos. Um é pensar do ponto de vista de patrimônio, quer dizer, você ter aquela coisa de ter comprado naquele lugar. Dívida boa, dívida ruim. E saber que ali, aquele apartamento é seu, ou aquela sala comercial é sua. Quer dizer, tem aquela coisa de você comprar e criar patrimônio no sentido físico mesmo. Quer dizer, nós temos isso. Nós temos, põe a mão e sente. Nós temos essa cultura no Brasil muito enraizada. Então, eu acho que não deixa de ser um investimento ruim, é claro, quer dizer, desde que ele saiba o que ele está comprando. Então está comprando muitas vezes, por exemplo, uma sala comercial que pode gerar renda, que ele vai alugar, ele pode comprar um terreno e aquele terreno depois ser valorizado para compra ou construção de um imóvel residencial. Quer dizer, você tem uma série de alternativas. É o inverso isso aí. Exatamente, assim que são também. importantes. Na questão dos fundos imobiliários, o que é bacana, que o André falou, eu também concordo plenamente com ele, eu acho que é interessante, é que você tem a geração de renda também, que foi uma coisa que o André mencionou. Passiva. Quer dizer, eu estou investindo, por exemplo, em shoppings, em salas comerciais, em prédios comerciais, em uma série de coisas, e aquele aluguel gerado por aqueles imóveis, ele é distribuído
para esses cotistas dentro do fundo imobiliário. Quer dizer, então ele também tem a geração de renda que um imóvel tradicional tem quando você aluga, com a diferença de que você não precisa ficar necessariamente administrando aquele imóvel a todo momento. Quer dizer, você tem que cuidar se ele está alugado ou não, se não tiver alugado, quem paga as taxas, enfim. Se o cano estourou, se o vizinho faz barulho, que aquelas tá coisas. relacionado. Esse tipo de imóvel que esses fundos investem, geralmente assim, eles investem em imóveis geralmente grandes de finalidade comercial, como shoppings, grandes prédios, escritórios. E é difícil, mesmo assim em momentos de crise, não é impossível, mas é difícil você ter total vacância. Claro. Você pode ter uma alta vacância, mas não uma vacância total. Não, e está diversificado também, né, André? Eles têm um shopping em determinado momento, tem uma sala comercial em outro, quer dizer, em um lugar, em outra região, enfim. Mas ainda que haja uma alta vacância num shopping center, ele não seca de vez. É diferente, por exemplo, de ter um único imóvel que o inquilino foi embora. Sem dúvida. E aí é aquela coisa, não tem renda e passa ainda a ter que assumir com os custos. Então tem essa questão que precisa ser considerada. Eu acho que assim, você pode equilibrar isso. Quer dizer, se a pessoa tem esse perfil, e é importante para ela saber que está ali e abraçar, como o Tony falou, quer dizer, você então destine uma parte dos seus investimentos para isso, mas não desconsidere os fundos de investimento. Meu recado para o Matheus é esse. Dependendo do perfil que ele tem, ele provavelmente vai estar mais para um lado do que para o outro, mas considere as duas possibilidades. Eu acho que elas são interessantes. Só para finalizar, daí eu já passo para você, inclusive, finalizar, Sinésio. Então, o Matheus, a preocupação dele é com relação à segurança. Então, a gente, pelo que vocês falaram aqui, a gente pode chegar nessa consideração para ele de que imóveis é realmente uma coisa segura? Sim, imóvel é relativamente uma coisa segura. O que eu ia complementar o Navarro é que assim, o melhor investimento é aquele que ele conhece. Então, se ele quer começar a investir em imóveis de forma profissional e não como simplesmente, vou comprar um imóvel ali só para colocar um pouquinho do dinheiro que está sobrando, talvez seja interessante ele ir para um fundo de investimento. Inclusive, tem alguns fundos que nos primeiros 2 ou 3 anos dão um retorno de aluguel, repassam para os cotistas. Mas isso está incluso no custo da cota. Obrigatoriamente. Eles dão esse retorno obrigatoriamente por 2 ou 3 anos. Depois pode parar de dar. Mas uma questão importante também é ele conhecer. Se ele conhecer, se ele pesquisar o mercado imobiliário, se ele souber comprar um terreno, se ele souber construir um imóvel comercial, ele vai provavelmente conseguir um retorno maior financeiro do que através dos fundos. Um problema dos fundos também é a baixa liquidez. Então a dica aqui é, se for investir em fundos, diversifique, não fique em um só. Fique em 2, 3, 4, meia dúzia de fundos. O foco do fundo é o aluguel, não é você comprar e vender. Porque o foco do fundo é você ter uma renda passiva. Outra coisa também que é interessante, se você tem um imóvel, você está com um bom dinheiro empacado no imóvel. No fundo não, você tem cotas. Então amanhã nosso amigo quer fazer uma viagem sabática para a Europa, conhecer Santiago de Compostela. Ele não precisa vender o imóvel inteiro para comprar, ele precisa apenas de metade daquele dinheiro. Ele pode vender as cotas proporcionais ao bem que ele quer e fazer o passeio dele, o investimento que ele quer. Que pode ser um risco também, ele pode queimar o patrimônio rápido porque é mais líquido, né? Sim, o imóvel é o seguinte, é uma frase única. O imóvel, ou você tem dinheiro para mantê-lo, no caso uma casa na praia, uma casa de campo, por aí vai, ou só a casa onde você mora, um sítio, por aí vai, ou o imóvel vai dar dinheiro para você. Então, como o imóvel vai dar dinheiro para você? Através do aluguel, você pode comprar um imóvel na planta, vender depois, construir uma casa, vender ela mais caro depois. Através do fundo imobiliário, esse imóvel pseudo que você compra, não vou falar virtualmente falando, ele tem que dar uma renda passiva para você, ou mesmo você abrir um negócio com esse imóvel, uma indústria, um galpão, ele trabalha com commodities, será que ele podia fazer um centro de moagem, por exemplo, de grãos? Então, diversificar dentro do negócio dele o imóvel, comprar um galpão de armazenamento, terceirizar esse galpão de armazenamento também, fazer uma cooperativa. Então, acho que vale um pouco... Existem possibilidades diversas. Infinitas. Então, acho que é interessante ele parar, usar a criatividade, falar com os vizinhos também. Podemos comprar vários imóveis juntos e fazer um condomínio de imóveis, de fazendas. Então, assim... Inclusive, aproveitando que a gente está falando de imóveis, o André falou agora há pouco, a gente não ia entrar no mérito da valorização ou não, mas tem uma pergunta aqui da nossa amiga Márcia. O que a Márcia fez? Ela mora no Rio de Janeiro, onde existe uma valorização muito grande dos imóveis, né? A gente tem acompanhado bastante pré-sal, a Copa do Mundo, a Olimpíada. E há pouco tempo ela e o marido compraram, né, um apartamento recentemente e deram uma boa entrada, mas ela está com medo de perder esse boom da valorização. Então ela pergunta para a gente, eu estou repassando aqui para vocês,
Como que ela vai poder medir isso? Será que ela vale a pena, por exemplo, ela ainda está terminando de pagar, já passar esse imóvel para frente, tentar uma negociação, ou ela espera mais um pouco? O que vocês acham? Existe aí a chamada bolha imobiliária e daqui para frente ela pode perder dinheiro? Márcia, você deu um passo na sua vida pessoal que as pessoas demoram muito para conseguir, que é comprar a sua casa própria. Isso, eventualmente, tem um valor para você, um significado que é difícil da gente interpretar com essa mensagem. Mas assim, se você comprou a casa própria e tem um raciocínio de que é melhor vender agora porque está muito valorizado, como é que você vai morar depois? Quer dizer, você vai alugar um apartamento? Ah, legal, eu vou alugar um outro imóvel em um local, eu acho que até a dúvida dela fala alguma coisa de alugar perto do trabalho do marido, alguma coisa assim. Quer dizer, então eu vou alugar lá, mas quanto que eu vou pagar nesse aluguel lá? Quer dizer, se a gente está falando de uma valorização e que, ao que tudo indica, essa valorização deve continuar pelo menos até esses eventos esportivos, é o que se fala, quer dizer, a gente não está aqui querendo fazer nenhum tipo de projeção nem nada. Né? Eu acho que assim, se ela conseguiu quitar a casa própria e tem onde morar, e isso tem esse valor para ela que é importante, eu acho que pensar em vender para ir para um outro lugar, e vai alugar, e vou investir, quer dizer, vou fazer com dinheiro, depois que ela for comprar outro imóvel, o preço provavelmente vai ser outro e ela não tem condição e ela vai recomeçar. Então eu acho que ela tem que ir com um pouco de calma nessa decisão, que eu acho que não é assim, nossa, só porque está muito caro, agora eu tenho que vender, porque senão nunca mais eu vendo nesse preço. Exato. Calma que não é bem por aí. Tem uma frase que eu uso muito em bolsa, faça um plano e mantenha-se nesse plano. Né? Então tem que ter o foco. Então aquela coisa, se ela comprou o imóvel, se ela deu entrada para ter aquele imóvel vem de morada dela, e aí no meio do jogo ela quer mudar a estratégia, eu acho que ela tem que controlar um pouco a ansiedade, tem que pesquisar melhor todos os prós e contras, porque assim, como ela comprou o imóvel, como é que foi a decisão dela comprar o imóvel? Ela estava na rua, olha que imóvel legal, passei, comprei? Ou ela pesquisou, viu o dinheiro que ela tinha, o dinheiro que o marido tinha, o FGTS, fizeram as contas juntos, como foi a decisão da compra desse imóvel? Então assim, mudar de regra no meio do jogo, a maioria das vezes as pessoas que eu conheço costuma dar problemas. Então assim, vai alugar, vou ter uma renda passiva para pagar esse aluguel. Não se esqueça que ela não é exclusiva, não é só porque não é só o imóvel dela que aumentou. Sinésio, você que é dona de metade de Campinas, aí, pelo que o pessoal tá falando, tem Ferrari, tem tudo, o que você pode falar para a Márcia? O pessoal vai acreditar nisso, depois vai dar confusão. Né? Vai ser legal, não vai estar aqui. Quem quiser dar uma volta, é só mandar uma mensagem pelo Twitter que ele falou que vai começar a agendar os passeios. O pessoal da Receita já está de olho no meu CPF já. O caso da Márcia, né? Isso. Eu vejo o seguinte, ela tem um imóvel, como o Conrado citou, que é um passo na vida financeira. E ela comprou recentemente até. Um passo na vida financeira de muitas pessoas que é difícil, ela já conquistou isso. A dúvida dela, se eu não me engano, ela perguntou também a respeito de dar de entrada num novo imóvel. Sim. Ela está trocando um patrimônio, uma coisa que é certa, por uma possível nova dívida lá no futuro. Se ela for comprar um novo imóvel, provavelmente ela vai querer ir para um melhor. Não vai querer ficar no mesmo padrão. Essa questão do padrão é muito importante, porque mesmo que ela não queira comprar um próximo imóvel e investir o dinheiro da venda desse primeiro imóvel, ela tem que se preocupar com o padrão dela. Ela tem que ficar num imóvel com o mesmo padrão ou um pouco inferior, para que esse dinheiro do aluguel consiga render mais. Se ela for para um imóvel de padrão maior, ela provavelmente vai pagar um aluguel maior. Interessante aqui é observar a taxa do aluguel em relação ao investimento. A taxa do aluguel tem que ser líquida, tem que ser inferior à taxa que ela teria no investimento. Assim ela vai, no longo prazo, preservar o seu capital. Preservar e vai provavelmente ganhar um pouquinho. Hoje em renda fixa, praticamente impossível. E uma última coisa que eu vejo muita confusão é assim, o pessoal confunde imóvel de moradia, de patrimônio com investimento. Moradia não é investimento. Moradia você senta em cima e fica lá, o dinheiro fica parado. Exato. Então, eu sei que desejo gera desejo e todo mundo quer ter uma coisa melhor e depois partir para outra melhor, mas se ela conseguir controlar esse padrão de vida dela, ela vai com certeza ter alguns retornos financeiros melhores no longo prazo. E para finalizar, se vou colocar uma pergunta, começar para o André, depois não sei se o Antônio quer complementar também, pensando como investimento, simplesmente como investimento. Ela chegou à conclusão de que não é para morar que ela quer, mas ela quer pensar no investimento. É a hora dela vender ou não, André? Essa é uma pergunta que não tem resposta. Aliás, assim, voltando um pouco ao começo do nosso programa, que a gente estava falando da questão de segurança, se esses imóveis são seguros ou não são seguros, minha visão, imóveis não são os investimentos mais inseguros, mas também não são os mais seguros. Só que nós temos uma visão, nós brasileiros em particular, nós temos uma visão enviesada
uma relação até afetiva com o imóvel e fala assim, imóvel nunca desvaloriza, etc. O que não é verdade, basta olhar o que acontece fora do Brasil. Então, a questão se é a hora de vender ou não, essa é a questão de $1 milhão. Quer dizer, se ela está insegura, se ela está com medo, se ela está perdendo o sono dela por conta disso, venda. Mas assim, não tem a menor possibilidade de tomar uma decisão absolutamente embasada quanto a isso. Pode ser que o mercado continue subindo por anos, pode ser que o mercado vale o dobro ainda. Pode ser que mais. o mercado comece a cair hoje. Sem Vai ser dúvida. na compra financiada. E não adianta, pode perguntar para quem quiser, pode perguntar, por exemplo, para corretor de imóveis, etc. Óbvio, quem tiver interesses no mercado vai acabar dando uma resposta de acordo com seus interesses. Né? Eu não espero conversar com um corretor de imóveis e ouvir dele, o mercado vai cair. Nós Não estamos nessa compra porque... discussão, né? Então, assim, tem que ser muito crítica, fazer uma boa análise e ver como se sente. Quer dizer, não adianta, não tem como ter 100% de segurança nessa decisão. Pode acontecer aquilo que a gente não está prevendo. Concorda com o André, para finalizar? Lembrando o seguinte, o mercado imobiliário é um mercado de renda variável. Tá? Vamos comparar o mercado de imobiliário com o mercado de bolsa de valores. Se eu ficar ligando, enchendo o saco do meu corretor a cada meia hora, o preço do imóvel vai ter uma variação. Então, só que vai chegar uma hora que o corretor vai se cansar de ficar ligando toda hora. Em bolsa de valores, as ações elas oscilam pelas ofertas de compra e venda. Mercado imobiliário é a mesma coisa, você tem variações de compra e venda, então o preço oscila. É um mercado de renda variável, é um mercado de risco. Tá? Então, assim, pelo tom da pergunta dela que ela fez, olha, tá na hora, não sei o que lá, eu digo não faça, porque eu tô vendo muita emoção nessa pergunta e pouca razão. Geralmente, quando a emoção, a razão, não dá certo. As estatísticas mostram que realmente dá errado. Então, é não. Então, chegamos ao final de mais um programa Top Money. Faça como a Márcia e como o Matheus, envie suas perguntas também para serem debatidas aqui. Utilize as nossas redes sociais para isso e nos vemos no próximo episódio. Até lá!